Hoje vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos falar sobre os seus nomes, os seus títulos, o significado, o sentido deles. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são conhecidos como Pentateuco, a palavra de origem grega, pentateuchos. Pent é 5, teuchos é livro, é pergaminho. Então, o Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E esses 5 livros são conhecidos também como lei, no hebraico, Torá, que é traduzido por lei ou instrução, ou ensino. O primeiro livro, Gênesis, esse título em português, vem da Septuaginta. Septuaginta é a Bíblia grega, é o Antigo Testamento em grego. Essa tradução ela aconteceu por volta do ano 300 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Esse texto grego da Septuaginta foi muito importante para os escritores do Novo Testamento, que escreveram os seus livros, as suas obras, em grego. E eles fizeram grande uso do vocabulário que nós encontramos na Septuaginta, na Bíblia grega, no Antigo Testamento em grego, essa tradução extraordinária que aconteceu por volta do ano 300 na cidade de Alexandria, no Egito, por 70 judeus eruditos em hebraico e em grego. Bem, então, o título Gênesis, que significa início, princípio, começo, esse título em português vem de Gênesis, do texto da Septuaginta, do título deste livro da Septuaginta. Em hebraico, o título que nós temos é Bereshit. Bereshit é uma palavra que encontra-se no primeiro versículo da Bíblia hebraica. É a primeira palavra, na verdade. A Bíblia hebraica começa com Bereshit. Bereshit bara é o início do texto hebraico. Be, em hebraico, é uma preposição, em. Não temos aqui o artigo, o, na verdade. Bereshit é em um tempo indeterminado, em um princípio não definido, em um começo não indicado. Então, podemos concluir que o texto nos permite inferir, traduzir, é que Deus, ele cria a matéria, o espaço, o tempo, em um tempo indefinido. Indefinido para nós. Deus, é claro que sabe. Então, antes nós não tínhamos o tempo, não tínhamos a matéria, não tínhamos o espaço, só tínhamos Deus. E em um tempo indefinido, Bereshit, Deus criou, então, a matéria, o espaço, o tempo, e deu início à história que hoje nós conhecemos. Então, o título de Gênesis é este, em hebraico, Bereshit, da Septuaginta, Gênesis, de onde nós temos Gênesis em português. O segundo livro da Bíblia, ele é conhecido em português como Êxodo. Esse título, Êxodo, vem do grego, da Septuaginta, que é Exodos. A palavra grega Exodos, que é o título do segundo livro da Bíblia, essa palavra é composta de 2 palavras gregas. Ex, que é uma preposição de dentro para fora, e Rodos, que significa caminho. Nós temos então assim o sentido da palavra Exodos, do título do segundo livro da Bíblia, Êxodo. Essa palavra também significa morte, tem esse sentido também. No Novo Testamento, no capítulo 9, o escritor Lucas diz que Jesus foi ao monte orar e levou consigo 3 dos seus apóstolos mais chegados, Pedro, João e Tiago. E neste monte, conhecido como Monte da Transfiguração, apareceram para Jesus
e para os apóstolos, Moisés e Elias. E eles conversavam, Moisés e Elias conversavam com Jesus e Jesus com eles, sobre o êxodo de Jesus. O Éxodo é a palavra que o evangelista Lucas usa lá para falar então desta conversa, do conteúdo dessa conversa de Jesus com Moisés e Elias na presença dos seus apóstolos Pedro, João e Tiago. Então é como se Jesus estivesse falando sobre a sua morte, sobre a sua partida, sobre a sua redenção. Bem, no texto hebraico, na Tanar, que é a Bíblia hebraica, o segundo livro da Bíblia é conhecido como Ve'eler Shemot, vem do primeiro versículo do segundo livro da Bíblia. Então, Ve'eler Shemot Bnei Israel, então esses são os nomes dos filhos de Israel. Então, Ve'eler Shemot é muito importante esse título em hebraico por causa do vav conjuntivo, esse Ve'eler, e estes. Então, no português, literalmente seria a nossa conjunção aditiva, e. E estes são os nomes. Se na sua Bíblia não tem esse e, esse vav conjuntivo, essa tradução, esse e, essa conjunção aditiva em português, é importante você colocar. Porque essa conjunção aditiva mostra-nos, tanto em hebraico quanto em português, que o livro anterior está ligado ao livro seguinte. É uma mesma história, a história continua. Então é uma soma, é uma adição. Então é muito importante. Então, assim nós temos o segundo livro da Bíblia. O terceiro livro da Bíblia é Levítico, em português, que vem do grego, Leuíticon, que significa a respeito da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal do povo de Israel, do povo de Deus. Essa tribo é que cuidava do culto, dos sacrifícios. Então, por isso, os 70, a Septuaginta, nós temos na Septuaginta a tradução como Leuíticon, de onde nós temos Levítico em português. No hebraico, nós temos Vaikrar. É a primeira palavra, a primeira coisa que nós encontramos no texto da Tanar, no texto hebraico do Antigo Testamento. Vaikrar. Então, Vaikrar El Moshe Vaidaber Adonai. Então, e ele, o Senhor, chamou Moisés e disse para ele. Então, Deus falando então para Moisés. O título em hebraico então é simplesmente Vaikrar. Nós temos mais uma vez a conjunção, o vav conjuntivo, a conjunção aditiva e, que é muito importante, no texto hebraico, mostrando que este livro está ligado ao livro anterior. O livro anterior prossegue no livro seguinte. Então isso é muito importante. O quarto livro do Pentateuco, da Torá, da Bíblia hebraica, é o livro de Números. Esse título ele vem também da Septuaginta, aritmi, que é o plural de aritmos, que significa número. Aritmos, aritmi, o plural números. Então, esse título, os 70 deram esse título para o quarto livro da Bíblia, do Pentateuco, da Torá, por causa dos censos que nós encontramos neste livro. No capítulo 2 e no capítulo 26, nós temos, então, 2 censos neste livro. Por causa disto, os 70 decidiram chamar este livro de aritmi. E então, nós temos, assim, números em português. No hebraico, o título é Bemidebar. Bemidebar significa, literalmente, no deserto. Esse título em hebraico, Bemidebar, vem do primeiro versículo desse livro em hebraico. Nós temos lá, Vaidaber Adonai El Moshe Bemidebar. Então, e disse o Senhor a Moisés no deserto. Muito bonito esse título em hebraico, no deserto, contando então a história do povo do Senhor, do povo de Deus no deserto. E nós temos então aí neste quarto livro da Bíblia, no início dele, Vaidaber Adonai
El Mosher Bemidebar. Esse vav conjuntivo que nós vimos lá em Êxodo, nós vimos em Levítico, no texto hebraico, e agora nós vemos mais uma vez aqui no texto hebraico do 4º livro da Bíblia, mostrando que o livro de Levítico está ligado ao livro de Números, o livro de Números também está ligado ao livro de Levítico, por causa dessa conjunção aditiva aí que nós temos aqui. O 5º e último livro do Pentateuco, da Torá, é Deuteronômio. Este título, como você já pode imaginar e concluir, esse título também vem do texto grego, da Septuaginta. Então, Deuteronômio, em grego, na Septuaginta. Este Deutero é 2 nomos, é lei, né? Então nós temos como se fosse a segunda lei, mas na verdade nós temos a repetição da lei no capítulo 5 de Deuteronômio, por isso que os 70, a Septuaginta decidiu então traduzir o título desse livro como Deuteronômio em grego. No texto hebraico que nós temos, não é Deuteronômio, nós temos Eler Hadevarim. Então esse é o título em hebraico. Eler Hadevarim, estas são as palavras. É muito interessante observar, numa análise textual, que nesse 5º livro da Bíblia nós não encontramos o vav conjuntivo, como se este livro fosse colocado no Pentateuco posteriormente, mais tarde, como se ele não pertencesse ao Tetrateuco, que nós teríamos então originalmente, seria o Tetrateuco e não o Pentateuco. Então, porque nós não temos no Pentateuco, no texto original hebraico, na Tanar, na Torá, nós não temos o vav conjuntivo, como nós temos em Êxodo, como nós temos em Levítico e como nós temos também em Números, mostrando a ligação entre o que está anteriormente e o que vem a seguir. Muito bem. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala sobre a criação e a queda. Fala também sobre a eleição de Abraão, através de quem Deus queria abençoar todas as famílias, todos os povos da terra. No livro do Êxodo, nós temos a redenção do povo do Senhor e a aliança deste povo com Deus, de Deus com este povo. Parte de Deus, é tanto a redenção quanto a aliança. No livro de Levítico, nós temos a santificação. Essa palavra é muito importante no texto de Levítico. E nós temos o culto, a adoração. No livro de Números, nós temos a peregrinação no deserto, as provas, as tentações. Mas nós temos o cuidado de Deus também ali revelado. Como Deus guia, dirige, sustenta o seu povo no deserto. E no livro de Deuteronômio, nós temos o Eler Hadevarim. Estas são as palavras de Moisés, ou esses são os sermões de Moisés, os últimos conselhos de Moisés para o povo do Senhor, que estava prestes a possuir, a receber a terra prometida. O povo do Senhor não deveria esquecer quem é o autor da sua salvação, quem é a fonte do seu sustento e da sua palavra, das suas promessas. E o povo deveria não esquecer e deveria se lembrar dessas coisas. Há coisas que nós não devemos esquecer. Há coisas que nós precisamos lembrar. Que texto maravilhoso, que livros maravilhosos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que você possa lê-los com alegria, com atenção, que Deus possa falar ao seu coração através destes livros, destas obras, que você possa procurar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, colocar em prática os seus ensinamentos, porque assim é que você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade.
Um forte abraço.